Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui da Igreja Luterana de Interlagos. Sou o pastor Rômulo Souza, quero conduzi-los agora a um vídeo um pouco diferente do que nós estamos habituados. Normalmente nós temos feito no nosso projeto A Bíblia ao longo do ano um estudo bíblico, um estudo dos livros da Bíblia. Mas tanto hoje quanto amanhã e ainda depois de amanhã, os dias 13, 14 e 15, nós queremos fazer estudos um pouco diferentes, porque nós estamos de fato na transição entre o Antigo e o Novo Testamento, e algumas palavras são necessárias, porque nós estamos fazendo um estudo cronológico, lembram? Estamos tentando estudar os livros bíblicos à medida que as histórias aconteceram, não tanto na medida em que eles foram escritos, mas na medida em que as histórias relatadas nos livros foram acontecendo. E esses três próximos estudos são importantes para que a gente possa entender essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Mas antes de adentrarmos, eu quero aqui, com todo carinho, dizer muito obrigado pelo fato de vocês estarem acompanhando estes vídeos. Eu sei que está sendo bom para muitas pessoas, eu sei que muitas pessoas têm me agradecido pelos vídeos, mas eu que estou preparando, agradeço a vocês que estão acompanhando, porque se não fosse vocês, a gente não faria nada. E agradeço também porque vocês estão me dando a oportunidade de reestudar as Escrituras, e a Bíblia é um livro que não se esgota, que sempre traz ensinamentos, não apenas ensinamentos intelectuais, ensinamentos espirituais, ensinamentos para a vida. E assim é tão bom podermos estar nestes estudos. Vamos agora, sem mais delongas, ao período intertestamentário. Esse é o nosso tema de hoje, esse palavrão aí, intertestamentário, que é exatamente a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, o período que vai ocorrer entre o final do Antigo Testamento, vimos lá, o último livro de Malaquias, normalmente é atribuído como um livro que foi escrito também num dos últimos períodos do Antigo Testamento, juntamente com Neemias, até agora nós veremos essa transição até o Novo Testamento, os Evangelhos. Esse período intertestamentário está dividido aí em 4 épocas distintas, em 4 períodos. Nós temos aí os impérios e as datas que nos indicam, né, essa divisão. O primeiro período é o período persa. O período persa, então, é o período de apogeu persa, em que os israelitas, os judeus, retornaram do cativeiro babilônico. Porque lembrem, né? Primeiro, o reino do norte ele vai sucumbir diante dos assírios. E aí os assírios vão perder para os babilônios, que vão conquistar Judá, o reino do sul. Então os babilônios vão cair para os persas. E os persas vão possibilitar o retorno dos judeus à sua terra, a Jerusalém. Lembram do nome do rei? Do rei persa que vai possibilitar isso? Eu não vou falar agora, daqui a pouco ele vai aparecer. Se você não lembrou, tente relembrar. E os anos deste período persa, de apogeu persa, será exatamente entre os anos de 430 e 331 antes de Cristo, certo? Este será o período persa. Não existem mais persas, pastor? Onde está o Império Persa hoje? Onde está localizado? Hoje, nós sabemos que os persas estão localizados especialmente onde está situado o atual Irã. Também parte do Iraque, mas especialmente o Irã. Inclusive, a cultura persa ela é totalmente distinta da cultura árabe. Às vezes nós fazemos uma mistura, achamos que o iraniano e o árabe, eles são um povo só, é a mesma coisa, que falam a mesma língua e que têm a mesma religião. Não.
eles são quase que completamente distintos. Eles têm uma cultura diferente, eles falam uma língua diferente, eles têm uma etnia diferente, eles compartilham a mesma religião, mas somente até a página 2, porque normalmente o pessoal lá da Arábia Saudita, eles vão ser mais sunitas e os iranianos mais xiitas, ou vice-versa. A ordem aqui, eu não lembro exatamente, mas o que importa é, tem um que é sunita e o outro que é xiita. Então, são povos completamente distintos. Mas vamos voltar aqui aos nossos períodos, né? Que é o nosso foco de interesse. E a minha ideia com este vídeo é, de fato, trazer de uma forma bem facilitada. Eu não quero adentrar em detalhes muito minuciosos, não quero falar palavras difíceis. Eu quero trazer um vídeo bem assim, simplificado, né? Então, o segundo período vai ser conhecido como período grego. O segundo período do quê, pastor? Vamos relembrar. Período intertestamentário. O segundo período intertestamentário é o período grego, que vai abranger os anos 331 a 167 a.C. Mas aí a gente pensa, tá, o período grego, então, provavelmente a base era a Grécia, era Atenas, era Esparta. Não exatamente. O período grego vai ser marcante, dominado por Alexandre o Grande. Daqui a pouco nós veremos a extensão do Império Alexandrino. E Alexandre o Grande, ele vai ser um macedônio. Mas é claro que a cultura de Alexandre, a cultura dos macedônios, era uma cultura grega. E por isso é conhecido como período grego, certo? O terceiro período vai ser conhecido como período macabeu. Vai abranger os anos 167 a 63 a.C. Isso aqui é mais ou menos, né, esses anos. Às vezes você vai encontrar em alguns livros 65, 66 e assim por diante. Mas esse período macabeu vem de um nome, né, dos macabeus. Vai ter a revolta dos macabeus, que eram judeus, que tinham lá suas diferenças com os gregos, com os macedônios, e eles não vão aceitar o domínio macedônio em Israel e vão se revoltar. Vai ter, inclusive, 2 livros intitulados Primeiro e Segundo Macabeus, mas são livros que nós denominamos de deuterocanônicos ou apócrifos. E no vídeo de amanhã vamos tentar entender um pouquinho melhor por que disso, certo? Mas esse é o terceiro período, o período macabeu, onde os judeus vão estar dominando Israel. Então, período persa, os persas dominam Israel, período grego, os macedônios dominam Israel, período macabeu, os israelitas, os judeus dominam Israel, dominam Jerusalém. Mas vocês vão ver que esse domínio não vai durar, mal vai durar 100 anos, porque aí adentramos no quarto período, conhecido como período romano. Aí mais ou menos no ano 63 a.C. E você já sabe, quando Jesus vem, ele encarna, ele nasce, qual que é o império que domina o mundo? Exatamente, o Império Romano. Feita essa apresentação, esse esboço dos períodos, dos impérios, das datas, nós podemos tentar nos encaixar um pouco aí nesse período intertestamentário, correto? Vamos adentrar aí nos destaques deste período. Temos vários destaques. Um primeiro destaque, ele vai ser conhecido como silêncio profético. Nós vimos ontem, no estudo do livro de Malaquias, que Malaquias vai ser o último profeta do Antigo Testamento e ele vai profetizar mais ou menos entre os anos 460 e 430 antes de Cristo. E aí vai passar os anos 400 antes de Cristo, vai passar os anos 300 antes de Cristo, vai passar os anos 200 antes de Cristo, vai passar os anos 100 antes de Cristo e até mesmo o século I antes de Cristo, e não haverá profetas mais.
não haverá mais profecias, não haverá mais pregadores, não haverá mais ensinamentos. E vocês viram que o teor do livro de Malaquias não é um teor muito bacana. A coisa não estava legal lá. Quer dizer, a coisa não ficou legal durante todo esse período. E não houve a voz de Deus falando, proclamando, ensinando, pregando, consolando ou pregando lei, repreensão e correção para o povo. Foi um período de profundo silêncio. E você sabe, né, como é difícil nós experienciarmos o silêncio de Deus quando as coisas não vão bem na nossa vida. Vocês imaginam então que esse povo, eles esperaram pelas profecias messiânicas serem cumpridas durante mais de 400 anos e nada. Até que algo vai acontecer quando Jesus nasce. Mas aí já é outra história que nós veremos mais adiante. Destaques deste período: Ciro o Grande. Vai ser o grande imperador persa, responsável pelo retorno dos exilados da Babilônia. Ele vai dizer que os judeus podem retornar ao seu lar, à Terra Santa, à cidade de Jerusalém. Ciro vai ser um grande rei persa, vai ser um rei pacífico, vai ser um rei enviado por Deus, quase, dá para dizer assim, porque ele de fato fará a vontade de Deus, ainda que ele não seja um homem temente a Deus, ainda que ele adore outros deuses, ele respeita muito o verdadeiro Deus. E então nós temos o império de Alexandre o Grande. Vejam só a extensão do Império Alexandrino, começando aqui, ó, na Macedônia, parte da Itália, na Grécia, Turquia, certo? Capadócia aqui, Armênia, Israel, Síria, Líbano, Egito, Arábia. Aí aqui nós temos a Mesopotâmia, onde hoje ficam localizados o Irã, o Iraque, e se estende a mais ainda, mais lugares. Ele se estendeu ainda na direção da Índia, ele se estendeu ainda na direção praticamente aí da China, o sul da Rússia, quer dizer, o Império de Alexandre foi um dos maiores impérios que já existiu na face do nosso planeta. Por isso, o Império Alexandrino, ele vai ter uma importância crucial para um Novo Testamento. Ah, mas por quê? O que tem a ver Alexandre? Alexandre mal é citado na Bíblia. Por quê? Ele não era cristão, ele não era temente a Deus, ele não faz parte do povo de Deus. Porque toda essa extensão do Império Alexandrino vai influenciar o mundo. Nós precisamos lembrar que a cultura de Alexandre era uma cultura grega. Era uma cultura grega. Por isso que nós estudamos aqui nos períodos. Qual é o nome do período? Período grego. Alexandre falava grego. Alexandre vai impor a sua cultura helênica, como se pode dizer. E é exatamente o nosso próximo destaque. O que ficou conhecido como helenização. Ação de dar características gregas às nações vencidas pelos gregos ou por eles subjugadas. Vai haver esta helenização feita principalmente e especialmente por Alexandre o Grande. Claro, pelo seu reino, pela extensão do seu reino, pelas pessoas que estavam sob o seu domínio. E, claro, uma das características marcantes é a língua, pois todo povo que domina outro povo vai dominar especialmente pela língua. Não é à toa que hoje o idioma oficial no mundo é o inglês. Primeiro por causa da dominação inglesa e depois, claro, pela dominação americana, norte-americana. Hoje também muitas pessoas já estão estudando o mandarim. Há quem diga que a China vai dominar o mundo no lugar dos Estados Unidos. Em alguns aspectos já está dominando o mundo, no aspecto comercial. E, de repente, essa é uma forma de muitas pessoas saírem à frente neste mercado acirrado
né, no mercado de trabalho, saber mandarim, saber cantonês, que são as principais línguas faladas na China. Mas vamos voltar aqui ao nosso período. Nesse período de helenização, o maior domínio vai ser grego, o maior domínio, aquele que domina, vai falar a sua língua e todos vão ter que aprender a sua língua. E não é à toa, o Novo Testamento será escrito em grego, conhecido também como grego koiné. E aí nós temos o alfabeto grego, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, ki, ômicron, pi, rho, sigma, tau, y, phi, chi, psi e ômega. Desculpe aí o meu grego falho, mas é mais ou menos isso, o alfabeto grego. Não é muito distante do nosso, certo? Porque nossa língua portuguesa vem do latim, e o latim, claro, ele comeu muito do que o grego concedeu, né? Ele absorveu muita coisa do grego, certo? No segundo destaque, nós temos, no sexto destaque, melhor dizendo, nós temos o reino dividido de Alexandre. E aí nós temos não mais o reino nesse formato, né? Que era um reino só em toda essa extensão, mas vários reinos, basicamente aí 4 a 5 reinos, né? Temos lá, tá em inglês, né? Mas o reino dos Seleucidas, o reino de Antígonas, o reino dos Ptolomeus, que vai ser ali no norte da África, a extensão do Egito, parte da Arábia, o reino ali de Cassandra e de Lisímaco, né? Se é que a gente pode falar mais ou menos assim. Esses são os reinos. E Israel vai ter um domínio seleucida, vai sofrer um domínio de Ptolomeu, mas por pouco tempo, porque aí vem o que nós falamos, a revolta dos macabeus, judeus que não vão concordar com o domínio destes descendentes de Alexandre e que vão iniciar uma revolta e vão dominar Israel por um certo tempo. Só que depois, eu estou falando de uma forma bem resumida, bem sucinta, bem simplificada, não estou contando detalhes históricos, não estou falando de nomes, porque isso depois, quem tiver mais interesse pode ir em busca. A minha ideia aqui é ter uma visão panorâmica. E aí, o problema é que esses macabeus que vão dominar Israel são judeus e tal, mas eles também vão se fragmentar, eles também vão entrar em conflitos internos. E aí, fatalmente, né, um reino que se divide, um reino que entra em conflito interno, acaba padecendo. E aí, chegará, então, os romanos, a vez dos romanos. Como os romanos conquistaram Israel? Os romanos, na verdade, eles vão conquistar o mundo, não apenas Israel. Israel vai ser apenas mais uma parte. E sim, vão conquistar por meio da força, por meios militares. Mas é bom que se diga que a intenção dos romanos será um pouco diferente da intenção dos gregos, dos macedônios. Os romanos querem dominar, eles querem fazer escravos, eles querem que os povos dominados paguem impostos para eles, mas eles não querem tanto influenciar culturalmente, eles não querem tanto influenciar religiosamente. Por isso que Israel vai poder manter a sua religião, a sua cultura, enquanto que os romanos só irão querer dominar politicamente, irão querer dominar militarmente, irão querer dominar comercialmente, economicamente. Correto? Feito esses destaques sobre os períodos, já vamos ainda para um outro destaque agora, que é o 9º destaque, que desse período intertestamentário, que é o que nós chamamos de fortalecimento das sinagogas. As sinagogas, né, de uma forma bem simplificada para entendermos, são, por assim dizer, as igrejas dos judeus. É uma espécie de igreja dos judeus, é templo dos judeus. Nós temos os templos cristãos denominados de igrejas, os templos judeus denominados de sinagogas, os templos muçulmanos denominados de mesquitas e assim por diante.
Só que as sinagogas vão se fortalecer não apenas no período intertestamentário, mas vai começar esse fortalecimento antes, lá no cativeiro. Por quê? Porque os israelitas, os judeus, eles estavam habituados. Aliás, os israelitas, é bom fazer essa diferenciação. Eles estavam habituados a irem ao templo, a oferecer sacrifícios antes no tabernáculo. E com o cativeiro, o templo vai ter sido destruído, eles não vão estar mais fazendo sacrifícios e eles vão se reunir em casas, eles vão se reunir em um templo, conhecido como sinagoga, onde eles irão ler a lei. Os livros de Esdras e Neemias mostram muito bem isso, que mesmo com a reconstrução do templo, o templo não é nem sombra do que era o templo de Salomão, e o povo vai se dedicar à lei. O povo vai se dedicar à leitura da palavra, porque eles vão observar que, por que eles caíram? Por que eles pecaram? Por que eles foram parar no cativeiro babilônico? Porque eles se afastaram da lei, porque eles se afastaram da palavra de Deus. E então a sinagoga vai ter um papel preponderante neste resgatamento, nesta restauração, neste resgate, melhor dizendo, da religião judaica. E da reaproximação com Deus. Correto? Correto? Os judeus vão ser mais assim denominados de judeus com o cativeiro, com a separação entre o Reino do Norte e o Reino do Sul e depois com o cativeiro. E as sinagogas vão ser marcantes para os judeus. Diante das sinagogas vai existir um fortalecimento de religiosos e de partidos religiosos. Depois nós veremos nos evangelhos que 2 destes partidos vão ser muito conhecidos. O partido dos fariseus e o partido dos saduceus. Serão 2 partidos importantes, de modo geral respeitados, especialmente dos fariseus. Os fariseus estarão mais próximos do povo, enquanto que os saduceus estarão mais próximos dos aristocratas, daqueles que têm dinheiro, daqueles que governam. Os saduceus serão minoria, os fariseus serão maioria dentre estes partidos religiosos. Os fariseus e os saduceus estarão apegados à lei, mas especialmente os fariseus. Dentre estes se destacam os mestres da lei. E os saduceus não vão crer na ressurreição, enquanto os fariseus irão crer. O povo vai estimar muito os fariseus, não vai gostar muito dos saduceus, que estarão mais próximos dos aristocratas, dos governantes. Os saduceus estarão mais próximos dos romanos. Os fariseus irão tolerar os romanos. E os fariseus serão muito bem quistos entre o povo, porque vão ser considerados como pessoas que cumprem a lei. Mas nós sabemos, com base na leitura dos evangelhos, e depois veremos, que muitas dessas teorias, muitos dessa ideia de cumprimento dos fariseus era fachada. Na verdade, o que predomina entre eles será, de fato, a hipocrisia. Temos também como destaque os essênios. Os essênios são o povo do deserto. Os essênios são o que nós podemos denominar de monásticos, né? Eles vão antecipar o que nós conheceremos mais no início da Idade Média como monasticismo. Os essênios vão viver no deserto, vão ter uma dieta regrada. Os essênios serão homens da palavra, eles vão procurar preservar a palavra de Deus. Até recentemente, né, no século passado, tivemos a descoberta dos pergaminhos do Mar Morto, e muito provavelmente eles eram preservados por povos essênios. E os essênios também, há muitos comentaristas que vão imaginar que João Batista, de certa forma, teve um contato muito forte com os essênios. Porque João Batista também é a voz que clama no deserto. João Batista tem uma dieta diferente. Ele come gafanhotos e mel do mato. Ele se alimenta de gafanhotos e de mel do mato. E ele vive no deserto. Correto? Estes são os essênios. Aí a gente vai observando os diferentes grupos, os diferentes partidos que vão existir em Israel quando Jesus vier e encarnar e nascer em nosso mundo. Os fariseus e os saduceus, homens mais religiosos dos judeus, uns ligados à aristocracia, outros ligados ao povo, ligados à lei, ligados também à palavra, mas até a página 2. Os essênios
totalmente afastados no deserto, mas além destes, nós temos também a figura dos zelotes e dos sicários. Os zelotes e dos sicários. E um discípulo de Jesus vai, inclusive, ser um ex-zelote. Com essa figura, você já imagina que esse povo não era um povo fácil. Esse povo é conhecido como violento. Eles não toleravam os romanos, eles queriam a revolução. Eles, de certo modo, gostavam dos macabeus. Eles queriam fazer o mesmo que os macabeus fizeram lá com os gregos ou com os macedônios, enfim, com os descendentes de Alexandre o Grande. E os zelotes, eles irão querer criar tumulto, eles irão querer afastar os romanos de Israel, eles irão querer um Messias que venha para resolver os problemas, para exterminar com os romanos, para acabar com todos os inimigos de Israel. Com eles não tem meio tempo, com eles não tem viagem perdida. Ou é a morte, ou é o completo, a completa rendição. Correto? Estes, então, os povos, os destaques para este período intertestamentário. Sei que foi muita informação, mas eu espero que tenha sido de proveito para você. Se você tiver alguma dúvida, por favor, coloque aí nos comentários ou me envie no privado. Será um prazer tentar responder alguma de suas dúvidas a respeito do período intertestamentário. Amanhã iremos retomar com mais um vídeo explicativo e o tema será os livros apócrifos. Eu espero que você tenha tido proveito com este vídeo. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano e até amanhã com o nosso próximo vídeo. Muito obrigado.